Olá, hoje é 19 de abril, é dia da gente lembrar da luta, da resistência dos povos indígenas, né? Que não é fraqueza, não, é pesado o negócio aí. A gente vive em uma situação bem conflituosa entre Estado, conservadores, militares, agronegócio, ONGs, povos indígenas, grileiros, enfim, mineradoras. Envolve cada. Quando tem muito dinheiro envolvido, tem uma música de quem é da Beyoncé. Drunk in Love, da Beyoncé, ela fala, relembrando a briga que a irmã dela teve com o marido lá, onde tem aquela cena no elevador, né, onde a Solange vai pra cima do Jay-Z com um chute, assim, dá uma voadora no Jay-Z. E aí todo mundo tentou especular o que foi que causou a briga. E aí a Beyoncé nos revela na música, dizendo, quando tem $1 milhão em jogo. É isso. Então assim, quando tem pedras preciosas, recursos naturais em jogo, recursos naturais que garantem a sobrevivência dos povos indígenas, né? E aí você tem do outro lado garimpeiros, grileiros, brigando também por uma outra preciosidade que está embaixo da terra, né? Por jazidas de ouro, não sei o que lá, poluindo rios, desmatando para plantar, para criar gado, não sei o que. Então é uma briga muito feroz porque envolve interesses assim que é substancial para um povo, para aqueles povos indígenas originários, e envolve questões de lucro, né? Então, onde tem lucro, filho, tem babado, tem confusão, gritaria e tiro pro alto. Tiro pro alto não, né? Porque esse tiro sempre acerta o lado mais fraco. Mas enfim, tem o filme A Febre, que está disponível na Netflix. Deve estar em outros lugares também, tá? É um filme dirigido pela Maia Werneck Darin. E eu queria até chamar a atenção para a presença na criação do roteiro do Pedro Cesarino, que é antropólogo. Então, quando eu vi isso, eu percebi que esse filme tem cuidado de não cair em preconceitos, em situações de senso comum, sabe? Para que também o filme não ganhe outras características. Eu acho que ele fugiu de qualquer estereótipo indígena. Eu sempre falo aqui dos estereótipos e tal, de como a minoria é retratada de forma negativa pelo cinema, mas nesse caso o filme tem uma outra preocupação, traz uma outra narrativa. Você tem aí o personagem Justino. O filme, aliás, foca em duas coisas que eu amo, que é o trabalhador, né, a figura do operário. Então o Justino é essa figura, representa esse trabalhador e ao mesmo tempo ele é indígena. Então como essas duas coisas casam, né? Porque sem trabalho, gente, o povo não é nada. O povo precisa trabalhar. Esse é um sistema de trabalho. Né? Somos, animais laboriosos, né? Não sei. Enfim, então o filme traz essas duas coisas casadas, que eu achei muito interessante. O filme nos apresenta, assim, nos mostra como é essa relação entre o mercado de trabalho, como se relaciona, na verdade, mercado de trabalho e racismo, né, e preconceito étnico. No caso, a gente tem que lembrar, ter em mente o seguinte: a gente fala, eu pelo menos aqui, eu falo muito de racismo, não sei o que, hierarquia racial, né, onde o branco tá no topo, e hierarquia racial e de gênero, né, onde o homem tá no topo, aí vem a mulher branca, aí depois vem o homem negro, depois vem a mulher negra, aí por baixo você tem as comunidades LGBTQI+, e você tem por baixo ainda a população indígena nesse país, que ela é apagada, há uma tentativa de apagamento, assim, não foi só genocídio físico, né, de você, de fato, dizimar, matar, assassinar essas pessoas. O quesito também é um genocídio cultural. Eu vou falar sobre isso, sobre violência simbólica, né, que é muito isso que acontece com o Justino. Por isso que eu disse que o filme ele vai mesclar mercado de trabalho, a relação tóxica entre mercado de trabalho e etnicidade, digamos assim. E aí, como eu já falei muito dele, do Justino, deixa eu apresentar um pouquinho mais ele. O Justino é um trabalhador, ele trabalha como segurança num porto em Manaus, é um migrante, né? Ele veio de uma aldeia
trabalhar na construção civil, como pedreiro, etc e tal. É interessante, o filme não é muito profundo nisso para historicizar a gente desse processo, né, de migração, o indígena no mercado de trabalho, mas o que acontece é que eles, os indígenas, assim, vão ter que procurar um órgão do Estado, tirar a documentação, como qualquer gente que está iniciando, né, você vê homens com 40, 50 anos entrando no mercado de trabalho que é competitivíssimo. Se para quem já está formado já está ruim, imagine para quem não está formado. Então sempre vai cair nessa coisa do subemprego, né? Então o Justino vai trabalhar como pedreiro, depois vai ser segurança num porto. Então é sempre essa coisa do subemprego, da reserva do subemprego. E você não tem um aparato do Estado que ajude a modificar essa realidade. Você não tem um sistema de educação que ajude a diminuir ou extinguir esse tipo de situação, né? Você não tem. Então, o que é muito interessante a gente até observar no filme é como acontece a violência simbólica, né? Então, ninguém precisou, um fazendeiro não precisou assassinar o Justino para mostrar que o seu lugar na sociedade é um sublugar, que ele é um sub-humano, etc. Existem esses processos de apaziguamento que vai mostrar para esse sujeito que o seu lugar é muito abaixo, né, de qualquer dessas pessoas. Tem uma cena, por exemplo, de punição, que eu até coloquei aqui no meu roteiro, punição. Aí vai lá o Justino dormir no trabalho, e o que acontece como punição? Ele é chamado sei lá, uma sala onde ele é advertido num papel, ameaçado verbalmente, né? Então ele diz assim, isso aqui é uma advertência, o próximo desleixo, o próximo erro, você é mandado embora. Então você está fazendo uma ameaça, porque o trabalho garante a existência do homem, né? Garante o mínimo, né? Tá garantindo pelo menos. Então perder isso, essa ameaça gera um medo, gera um terror psicológico no indivíduo, né? E assim você, de certa forma, existe essa crença de que ali você molda, né? Você forma um indivíduo dentro do sistema, com punições como essa. E não só isso que vai acontecer dentro da empresa, né? O Justino tem o turno trocado, ele é do dia e depois passa para o turno da noite, que dá a entender no filme que não é muito, não é bacana, não é legal. Então essas formas de punições cotidianas. Há outras coisas, eu acho que é violência simbólica, que é você ser trabalhador, pagar para ir trabalhar, né? Você paga a passagem do ônibus, do metrô, do trem, para ir trabalhar, mesmo que seja descontado lá, uns 20 reais, né? Enfim, você paga para ir trabalhar, pega o ônibus lotado, um transporte totalmente precário, né? E o trabalhador, a maioria, mora na periferia. Então a própria periferia é esse lugar de violência simbólica, né? De terror psicológico, de danos morais que causa no indivíduo, né? A sensação de que tu é um sub-humano porque não tem saneamento, você não tem acesso à saúde, à educação de qualidade, né? Pelo menos você não tem isso. Então é uma bola de neve que vai aumentando, né? Você é maltratado no posto de saúde, você é maltratado na escola, porque, enfim, há racismo, então os professores praticam racismo, os colegas vão repetir vira uma bola de neve. Então todo o sistema tá aí para mostrar ao trabalhador, ao sub-humano, que ele é um sub-humano, sabe? Que a gente tá nesse nível rebaixado, então a gente é servo de uma minoria endinheirada. É bem complicado isso, eu acho que o filme tem isso, assim, ele é muito... É uma narrativa assim muito equilibrada, você não tem um drama, não é um filme melodramático, não tem um conflito, não é que nem clichê, né? O clichê tem aquele conflito enorme e depois tem um final feliz, não tem, ele é muito quase que um reality show, né? Você tá acompanhando ali o Justino na sua rotina, no seu dia a dia, com a família, no trabalho, não sei o que, você percebe o quanto é sufocante também essa realidade. A febre que o Justino sofre, que é uma reação que eu acho que é até fisiológica, né? A todo esse processo que ele sofre de migração, adaptação, não sei o que, você acaba também sentindo, de certa forma, esse pavor dessa rotina que ele tem, sabe? Você fala assim, cara, era pra ser a coisa mais natural do mundo, a coisa mais tranquila do mundo você viver, e não é. O que parece ser tranquilo, na verdade, é uma facada no estômago.
né? E aí você tem outra situação também, que é o personagem do... Deixa eu ver aqui o nome dele, gente. Que eu amei apesar dele ser o vilão real da história. É o ator Laurie Nelson Vladimir, brilhante. A primeira cena dele eu já falei, caramba, que cara porreta, velho. Muito bom ele, me assustou real. Ele faz o papel de um recém-contratado nesse porto e ele é aquela figura que tá ali no papel de mostrar pra gente os preconceitos que a sociedade joga em cima dos povos indígenas, chamando ele de índio o tempo todo. O Justino, ele perde seu nome, perde sua identidade e fica só nessa figura, nesse nome de índio. E aos poucos a gente vai sabendo, né, o personagem do Vladimir vai se abrindo, vai ganhando confiança para relatar casos como, eu trabalhava como capataz e matei muitos índios, uns vagabundos, assim, sabe? E o Justino não tem reação, acho que é muito incômodo isso pra gente, sabe? Porque ele não tem reação e a gente também não quer que ele reaja, porque enquanto o capataz está fazendo isso, falando isso, eles são seguranças, então eles trabalham armados. Então o capataz está engatilhando, colocando as balas ali num revólver. Então você fica até com medo de que algo pior vai acontecer. E junto a a presença do capataz, você tem uma narrativa onírica nesse filme, né? Uma coisa quase que mística ali, né? Você tem o Justino contando um mito indígena, e aí você tem depois umas coisas meio que sobrenaturais. Não é que sobrenatural, você tem um aparecimento de um bicho na cidade, né? Que ninguém nunca viu, mas que ele tá atacando, matando os bichos, assim, das pessoas que criam bicho em casa, sei lá. E aí junta esse suspense que a presença desse ex-capataz traz no filme. Aí a gente começa a imaginar uma tragédia e junto com isso o Justino tá sentindo febre, sabe? Você acha que algo muito grave, muito urgente vai acontecer. Tem essa tensão, sabe? Mas é uma tensão tranquila, tá, gente? Não é um filme de terror, não. Quase que eu achei que era. Falei, gente, vai aparecer um bicho papão aí no meio do nada e essa história vai virar uma história fantástica. Enfim, mas é um filme muito tranquilo. Tem esse drama que a gente fica super mal e compreende todo o processo e reações do Justino. Não fica um filme muito complicado, né? Ele é muito leve, muito lento. Aquela narrativa bem brasileira, assim com poucos cortes, né? E uma narrativa que te impressiona, porque justamente ele não vem ali para dizer que o Justino tem uma dificuldade em se adaptar ao centro urbano, o indígena que não se adaptou ao meio e que volta para a aldeia, nada disso. É um filme que mostra a nossa dificuldade, enquanto não indígenas, em aceitar esse outro indígena, entendeu? E da gente não... A dificuldade não está no Justino, a dificuldade está na cidade, na sociedade, que dificulta todo o processo do outro, né? É quase que como é o inferno são os outros, do Sartre, só que, né, realmente são os outros. Real, porque... eu fiz essa analogia no final do filme, quando o Justino está na canoa, no meio das árvores todas ali, e com o começo do filme, que é quando o Justino tá no meio daqueles containers gigantes, né? Aquela coisa meio porto, né? Que eu acho até bonito, gente. Eu amo ver o Porto do Rio aqui quando eu vou pra linha vermelha. Que é aquela coisa gigante, aqueles navios enormes, aquelas containers coloridos, enfim, aquelas máquinas. E você vê como a tecnologia mudou muito, né, gente, a vida, né, do trabalho, porque os portos antigamente eram cheios de gente, né, trabalhadores, e agora tudo vazio, tudo já mecanizado, né, tudo no meio tecnológico. É louco ver isso, né? Mas enfim, é um filme muito bom, muito interessante, real, assim, não pense que é um grande filmão. Não é, eu também não acho que é pra tanto assim, não. Mas ele apresenta pra gente um pouquinho dessa troca, né? Dessa troca e da gente também ter acesso, conhecer um pouco, através do cinema, ter essa empatia pelos povos indígenas que tá faltando muito pra gente, né? A gente tá numa geração muito sem respeito.